Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui de novo nos jardins do Jornal O Povo para mais um Pra Começo de Conversa, aquele nosso espaço sagrado ali de todo sábado, onde a gente traz aqui seus comentários, críticas, sugestões, enfim, aproxima você, assinante do O Povo Mais. E habemos Papa, né? Temos um novo Papa, um sumo pontífice da Igreja Católica, o Papa Leão XIV, né? O nome escolhido ali pelo cardeal, né? Agora Papa Robert Prevost, né? Para nomear ali o rebatismo do próprio papado dele, né? Um Papa norte-americano, né? Nascido em Chicago, mas com dupla cidadania, né? Peruano também, que fez muita, né, missão da Igreja Católica por aqui na América Latina. Então, uma ponte interessante, né? Um Papa que assume com um discurso muito conciliador, falando em construir pontes, falando da importância da Igreja Católica em pacificar o mundo em tempos, né, de crise, em tempos de muitas tensões. Mas é essa história, né? Um Papa americano, o primeiro Papa americano, ao mesmo tempo um Papa latino-americano ali com a sua dupla cidadania, pró-imigrante, né, com posturas bastante progressistas com relação à imigração nos Estados Unidos e justo aí no mandato de Donald Trump, o segundo governo do americano frente à presidência ali, à Casa Branca. Então, aí a gente vai ter muito assunto para conversar em programas futuros. Acho que vai ser um período muito interessante da história para a gente acompanhar e vamos desejar aí vida longa aí ao papado do Leão XIV. Mas agora eu vou trazer aqui os comentários dos nossos assinantes. Primeiro quem fala aqui é o Marcos Ramos, né? Ele comenta aqui uma coluna do Érico Firmo, dizendo que bom que retornou o nobre jornalista, analítico, político Érico Firmo, né? O Érico que estava de férias e retorna agora aí nessa última semana. Sempre abordando os principais fatos políticos com total maestria, imparcialidade e mordacidade plena de lucidez e coerência. Aliás, é um trio imbatível na cobertura política Érico Firmo, Henrique Araújo e Carlos Maza. Veja só o Marcos aí, bastante gentil com a gente, agradeço. E ele comenta aqui uma coluna do Érico Firmo sobre um dos assuntos da política cearense da semana, que foi aí o retorno, né, o famigerado volta aos holofotes do ex-presidenciável, ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito de Fortaleza, Ciro Gomes, ao cenário político estadual, principalmente. O Ciro estava meio sumido, né? Não foi muito bem ali na candidatura que ele apoiou do prefeito José Sarto na eleição de 2024, ressurge essa semana ali na Assembleia Legislativa num evento polêmico que dividiu muitas opiniões, né? O Ciro volta ao lado ali de candidatos, de nomes de deputados também do PL e do União Brasil, né? Inclusive com falas elogiosas com relação ao Alcides Fernandes, deputado estadual, pai do deputado federal André Fernandes, que é o pré-candidato do PL ao Senado Federal. Então, acenando ali em uma composição, inclusive não descartando ele próprio ser candidato a governador em 2026, apoiado ali pelo PL com Alcides no palanque. Dividiu muita opinião, né? Eu acho que eu não preciso nem dizer. Eu não vou comentar a questão moral do aspecto, se ele está correto ou não. Do Ciro Gomes, eu acho que isso vai aí da identidade ideológica de cada um. Mas o que dá para fazer uma análise é que eu não sei se estrategicamente é a decisão mais adequada para o Ciro, pelo menos não é o que a história nos mostra. Vamos lembrar que o Ciro já está há algum tempo batendo nessa tecla de tentar herdar o eleitorado, o capital político do bolsonarismo, né? O Ciro que vem de uma raiz progressista, começa ali um pouco mais ligado à esquerda, defendeu muito Lula no processo da Lava Jato, mas que desde ali do governo Dilma, segundo governo, e principalmente ali com a volta do Lula ao cenário eleitoral, vem aí travando uma batalha bem dura com o PT. E vamos lembrar, desde que ele começou com essa postura de intensificar as críticas ao PT e ali até tentar buscar esse eleitorado bolsonarista, não tem dado muito certo para ele, pragmaticamente, olhando os resultados, né? Em 2022 mesmo, o Ciro ficou em quarto lugar na eleição e perdeu aqui no Ceará. Acho que ninguém esperava que ele rompesse a polarização entre Lula e Bolsonaro, mas ficar atrás da Simone Tebet certamente não foi um resultado muito bom para o Ciro. E em 2024 vem essa pancada ainda maior. O candidato dele, José Sarto, não vai nem para o segundo turno diante dos candidatos da polarização. Então, uma aposta arriscada do Ciro aí, pode estar colocando o capital político dele muito mais em jogo. O que você acha disso? Deixa aí o seu comentário ou comenta pra gente no nosso Instagram do Povo Mais, que a gente pode trazer aqui no próximo Para Começo de Conversa. E agora eu vou comentar aqui, um comentário, na verdade, da Lara Silva, nossa assinante, que ela comenta uma reportagem, um documentário especial nosso, muito interessante, né? Que é o Ela Não Queria Ser Santa, né? Que conta a história de mulheres cearenses
que passaram por esse processo aí de santificação ou popular ou pela Igreja Católica mesmo, oficialmente. A Lara Silvia diz, se fosse virar santa, toda mulher hoje assassinada por um homem, metade de nós estaremos santificadas, né? Ela chama aqui a atenção, mostra com indignação essa realidade que é um problema muito sério, né? Ainda no Brasil, infelizmente no mundo como um todo, mas aqui no Ceará é muito presente. Tem aumentado nos últimos anos as estatísticas de feminicídio, é um alerta muito grande para o governo tratar com relação a isso aqui no estado. E a nossa reportagem fala também dessa problemática e também desse processo histórico, né? A gente tem pelo menos 3 casos de mulheres, né? A menina Benigna de Santana do Cariri, a Maria de Bill de Vazia Alegre e a Marte Francisca de Aurora, que foram, né, mulheres que foram assassinadas por homens, né? Ou ali por algum tipo de quem praticava uma violência, né, um sexual, ou o próprio marido, o ex-companheiro, muitas vezes, que não aceitava o fim da relação, foram assassinadas e aí depois passaram a ser alvo de algum tipo de culto, né, popular, e algumas atingindo, como a menina Benigna, um processo, inclusive, de oficialização disso junto à Igreja Católica. Então tem essa problemática, né? Elas não pediram para ser santas porque envolve aí um processo de violência muito marcante, muito triste, muito verdadeiro do Ceará, mas que também tem esse lado, né, curioso, e que o documentário mostra isso, trazendo o momento da fé, da procissão, acompanhando ali alguns desses eventos com relação a essas santas, ouvindo testemunhos de pessoas que tiveram ali, atribuíram, né, milagres ou algum tipo de graça advinda ali do culto a essas mulheres, e também a análise dessa própria questão de como a fé, né, essa mitologia mantém vivo em torno desses episódios de violência, às vezes acaba até chamando a atenção para esse tipo de violência praticada aí, nesse caso, no interior do estado. Então é um documentário muito interessante, inclusive já foi objeto esse tema de algumas reportagens do Povo, inclusive premiadas nacionalmente. Eu recomendo que vocês deem uma olhada, é um dos nossos materiais novos mais interessantes. E aqui eu vou trazer mais um comentário de uma reportagem especial nossa. O Alessandro Fernandes comenta a reportagem especial. Carta branca para tratorada, concessão de licenças, vira farra ambiental no Ceará. O Alessandro diz, incrível, trabalho primoroso e importante no meio de questões tão sérias. E é isso aí, eu fico também, reforço isso para vocês darem uma olhada nessa reportagem. Eu mesmo já li algumas vezes e uso ela até para acompanhar alguns desses casos. Ela faz um balanço muito detalhado e interessante desses episódios recentes que está tendo no Ceará com relação a licenças ambientais questionáveis, digamos assim. A gente teve um caso muito polêmico recente em Guaramiranga, em que o município aprovou a criação de uma autarquia municipal. Depois foi suspenso na justiça porque a autarquia não tinha servidor qualificado, não tinha corpo técnico suficiente para acompanhar, não tinha nem equipamento, né? Não tinha sede, não tinha estrutura mínima para garantir que aquelas licenças tinham algum tipo de credibilidade, né? E aí gerou toda a suspensão e denúncia de que estariam sendo, na verdade, usadas para fazer negócios ali ou para, de alguma forma, passar leniência com relação à preservação ambiental. Guaramiranga, na nossa Serra de Baturité, um dos biomas mais verdes e preservados do estado. Então, teve uma polêmica muito grande, já foi suspenso na justiça isso. Teve outras, né, em Tabuleiro do Norte, uma plantação de algodão lá, de uma empresa muito grande. Teve também licenças ambientais expedidas pelo município cassadas. Enfim, a gente teve outros casos também em Jijoca, que foi mandada uma lei municipal para regularizar construções e edificações feitas em obras que não tinham licença ambiental e estavam indo contra a lei do município. Então, mostra a reportagem, dá um olhar muito aprofundado, como isso é um problema que sempre existiu, mas de uns anos para cá ficou muito grande, né? Talvez pelo crescimento da questão da especulação imobiliária, tem muita gente querendo ganhar dinheiro nisso e muitas vezes às custas do nosso verde, da nossa preservação ambiental. É importante que a justiça esteja de olho nisso, o poder público também, e essa reportagem vem para ajudar a jogar luz sobre isso. E esse foi o nosso fraco começo de conversa, aquele nosso espaço religioso de todo sábado aqui, que a gente traz esse comentário, aproxima vocês, assinantes da nossa produção aqui. Eu convido você a participar. Você pode mandar, né, um e-mail pra gente no relacionamento@opovo.com.br, mandar mensagens no Instagram do O Povo Mais e também fazer comentários dentro das nossas próprias matérias, colunas, reportagens especiais, documentários. Enfim, é muito conteúdo aí para você, nosso assinante. E é isso aí, até o próximo sábado, nosso para começo de conversa. Um abraço.